Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, vamos hoje meditar no capítulo 55 de Isaías, lá no versículo 11. Você que tem a sua Sagrada Escritura em mãos, pode acompanhar comigo. Hoje será um trechinho curto do livro de Isaías para ajudar na nossa meditação no dia de hoje. Você já pegou a sua Sagrada Escritura? Vamos ler. Assim acontece com a minha palavra, aquela que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará tudo aquilo que decidi, realizando a missão para a qual a enviei. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus é sempre eficaz e produz sempre tudo aquilo que exprime. Assim, as promessas de Deus se realizam todas através dos séculos, sem que a maldade dos homens pudesse desviar os desígnios divinos. As promessas tornam-se história humana, e esta um veículo, um meio de salvação para todos os que quiserem. Nós podemos dizer de modo análogo que a palavra de Deus é também uma semente fecunda, que produz frutos de santidade nos que acolhe com o coração bem preparado. Não há palavra de Deus infrutífera, nunca. Se, infelizmente, há quem a rejeite e, portanto, se perde, nem por isso perde a palavra a sua eficácia, porque ela sempre produzirá fruto em outro lugar. Entretanto, a vontade de Deus se realizará sempre, de qualquer forma. Bem diferente, meus queridos, são as palavras dos homens, que são sons vazios, que se dispersam no ar, sem deixar vestígio algum. Estas palavras podem também alcançar eficácia, elas também podem ser poderosas, não por virtude própria, mas pela bondade de Deus, que as acolhe, como os pais acolhem os pedidos de seus filhos e condescendem com eles. Porque nós somos pecadores e nem sempre estamos reconciliados com Deus. Tem pessoas que, devido à sua condição, estão afastadas do sacramento da penitência e da mesa da Eucaristia. A gente pode se perguntar, também nós hoje, se também estas pessoas, se também estes que estão afastados, se também nós que pecamos, se nós podemos rezar. Se estas pessoas, se nós recebemos graças dessa oração, já que estamos longe da comunhão com o Senhor. E a resposta que a Igreja nos dá é bem simples. Sim, nós, eles, qualquer um que está afastado dessa comunhão, não só pode, como deve rezar. Porque existem dois tipos de oração. A oração da Igreja e a nossa oração particular. A oração da Igreja já gera efeito de imediato, porque o que a Igreja faz é aquilo que o próprio Jesus ensinou. Quando a Igreja reza, é Cristo que reza em nós e por meio de nós, naquelas palavras que Ele ensinou e naqueles gestos que Ele pediu que repetíssemos na liturgia ou em qualquer outra ação da Igreja. Se faz sempre tudo aquilo que Jesus ensinou ou que o Espírito Santo mesmo inspirou a Igreja. E na nossa oração particular, estas palavras se tornam em palavra de Deus à medida que é aceita por Ele. E Ele, meus queridos, sempre escuta a prece sincera, a prece que nos traz algum bem. O problema é que nós temos diante de nós é que existem alguns que estão em pecado, muitas vezes um pecado mortal. Pois bem, a oração em geral, segundo São Tomás de Aquino, ela, além do consolo espiritual, que acontece no exato momento da oração, aquele conforto, que é meio que de forma automática,
ela tem dois efeitos futuros. Um de merecer e o outro de impetrar. Vamos explicar isso melhor. Deus escuta a nossa prece mediante a fé. Aqueles que estão em pecado mortal, infelizmente estão com a fé morta. Não tem dentro de si a caridade. Embora não esteja morto dentro dessa pessoa o desejo de voltar-se para Deus. Então Deus ouve aquela oração por pura misericórdia. Isso é o efeito impetrante, de pedir. Agora vamos para o segundo efeito, ou o segundo modo, que é o meritório, de merecer. Quando nós fazemos uma oração e ela nasce, ou seja, ela brota da caridade, do nosso amor para com Deus, ou então do nosso desejo de merecer o céu. Deus escuta porque eu mereço ser escutado. Eu estou cumprindo os mandamentos, estou fazendo a vontade dele. Mas, meus queridos, cuidado para nós não fazermos confusão. Quando eu falo em merecer, não significa, como a gente costuma falar, que fulano mereça de acordo com a sua opinião, com a opinião da pessoa. Merecer aqui quer dizer que a pessoa tem que estar em estado de graça, ou seja, numa relação de amizade com Deus. Sem a graça santificante, meus queridos, não tem mérito nenhum. Não existe ação boa. Mesmo aquelas que nos parecem ser boas, parece que estamos fazendo coisas boas, quando estamos em pecado, elas não são boas, embora a nossa vista, os nossos olhos pareçam ser boas. Quando estamos em pecado, nada que fazemos é bom, nada que fazemos é inocente. Embora que Deus possa também usar de sua misericórdia e também do modo como Ele achar bem, para que aquilo que nós fizermos não cause um efeito negativo nos outros. Porque, meus queridos, nos diz o Concílio de Trento, ninguém, entendam bem isso, ninguém pode ser justo, senão aquele a quem se comunicam os merecimentos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso se dá, meus queridos, por meio dos sacramentos. Sendo assim, a oração do amigo de Deus, ela tem um valor muito maior do que a oração do pecador. Isso se dá primeiramente porque se a pessoa ama a Deus, ela está o tempo todo em sintonia com o seu coração. E ela vai pedindo coisas que agradarão cada vez mais a Deus e, consequentemente, lhe trarão a salvação. Por isso Deus concede. O pecador, ao contrário, pode pedir coisas fúteis ou até mesmo contrárias à vontade divina. E isso, obviamente, tirará a eficácia da sua oração, porque ele não está em sintonia com Deus. Quando pedimos algo e Deus não dá, é porque aquilo que pedimos não nos fará tanto bem quanto nós imaginamos. E eu pergunto para você hoje, como está a tua vida de graça? Como está o seu acesso à confissão, à Santa Missa? Como é que está a tua oração? Como exercício para o dia de hoje, eu lhe convido a rezar. Pegue o Evangelho do dia e comece a ler. Aquela frase que mais tocar seu coração. Escolha apenas uma e medite nessas palavras. Se vá se colocando dentro do texto e transforme isso num pedido de mudança de vida. Vá falando com o Senhor. Eu lhe peço também que olhe para o exercício que eu pedi ontem. E aí? Você conseguiu fazer? Você encontrou um vício da língua? E, como remédio, dedique o resto do dia para falar tudo para Deus, o tempo todo. Este é o exercício mais importante. Por exemplo, você vem dirigindo e uma pessoa faz uma barbeiragem ali no volante, né? Passa na sua frente, ele corta, não dá seta. E você entrega a Deus aquele momento. Diga mesmo, olha isso, Senhor. Cuida para que essa pessoa não se machuque. Se alguém gritar com você, seja lá no trabalho, em casa, se mortifique, não responda a pessoa. Ali dentro do seu coração, entregue a Deus, entregue ao Senhor. Diga mesmo, dentro de você, olha, meu Deus, olha para esta pessoa, muda a vida dela.
e vá tentando fazer isso durante todo o dia, em todas as circunstâncias. Faça um esforço. E eu tenho certeza, meus queridos, que vocês vão crescer muito na vida espiritual com esse exercício. Vai lhe ajudar bastante. Não só a ser uma boa pessoa, mas a multiplicar dentro de você a caridade, para que cada vez mais brote bem de você. Meus queridos, hoje eu fico por aqui. Peço que nos ajude compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos, que também faça publicações em suas redes sociais, divulgando o nosso retiro, e não deixe de se inscrever em nosso canal. Também pode visitar o nosso site e comentar aqui mesmo, para que o nosso apostolado alcance um número cada vez maior de pessoas. Agradeço a você pela atenção, por estar conosco aqui, nesta itinerário em direção à Páscoa do Senhor. Para encerrar, peçamos a proteção à Virgem Santíssima. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã, quando nos veremos novamente no nosso retiro quaresmal. Até lá!